In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Então hoje estamos 8 dias, oitavo, 8 dias depois que tornou-se pública a Amoris Laetitia. E como já refletimos ontem, assim, algum movimento civil, mas o marasma é atômica. E isso também já dizíamos ontem. A igreja recebe o documento. Aqueles que ainda, e digo sobretudo sobre os pastores, entre os pastores que se manifestam, então pelo menos colocam realmente o documento como sem importância. E contudo, ele realmente abre, escancara um errinho dentro da Santa Igreja, um errinho. Isso bom, destrói a igreja. E de fato, então, queiram ou não reconhecer e confessar, queiram ou não assumir, porque esse é o grande medo, sobretudo das grandes autoridades, de cardeais, Bento XVI e cardeais. Mas também dos bispos, sobretudo dos bispos diocesanos. Então, preferem não ver. Preferem dizer, como entre eles já se disse, eu já referi aqui, que se trata de um documento de somenos importância, que, enfim, isso é um absurdo, há um processo de continuidade rumo ao inferno. É isso aí, até eu digo, porque assim começou já, antes do Concílio do Vaticano II, e oficialmente nele, a precipitação que a igreja faz de si mesma e da humanidade rumo ao inferno. Há uma continuidade nesse movimento há. Mas não uma continuidade da igreja una, santa, católica e apostólica sobre a face da terra. Aí não há continuidade, por favor. A igreja não perecerá. Garantiremos isto. Nós, os fiéis, que, sobretudo aqueles que percebem os sinais dos tempos. Eu não digo que daqueles que até então não viam, não se agregarão a nós tantos outros. E oxalá fosse realmente um belo número. Não digo também que, infelizmente, dentre aqueles que até aqui acompanharam e acreditaram, e trabalharam até pelo movimento, alguns chega a hora decisiva, que é agora, se retraiam. E prefiram continuar nessa anti-igreja bergoliana, cismática. Estão fora da igreja. Vós estáis fora da igreja católica. E se vão também com estes. Perderemos alguns. De qualquer forma, este é o maior sinal escatológico que nós podíamos ter. Este é, sem dúvida nenhuma, o maior sinal escatológico. Tivemos um grande, que é justamente o retorno de Israel à terra prometida.
Dá para datá-lo em 1948. Falo disso numa palestra. Mas aqui, agora, nós estamos realmente dentro de um outro grande sinal. E quem lê os capítulos de Apocalipse 17, 18 e 19 vai compreender. Terrível, terrível. A igreja prostituiu-se. Ela é a meretriz, a prostituta de que fala o livro do Apocalipse. A Babilônia dos gentios. Ela, eis a identidade. Quem não conhecia, não sabia, eis que eu vou digo. É a igreja católica na sua oficialidade. Papa, cardeais, bispos, padres, leigos, na sua maciíssima maioria. Vão lá e leiam estes capítulos. Eis que vos é dado o maior sinal de que estamos aí, já sob o grande castigo. E digo assim, queridos, porque não pode haver maior castigo sobre a humanidade do que a maior parte da igreja, a grande, a mais nobre, a mais honrada, a mais honrosa, a mais amada, que é justamente a sua cabeça, o seu clero, decair. Não mais dar a vida eterna às suas ovelhas, mas dar-lhes a morte, a amarga morte, a segunda morte, aquela que vem da ligação com Lúcifer, com Satanás, com o anticristo, com o falso profeta e toda a sua corja demolidora da igreja. Alcançaram o seu intento. Chegaram ao cume daquilo que queriam fazer. Vibra sobre até agora os inimigos todos da Santa Igreja. Não estão eles aplaudindo Francisco? E desde o início do seu pontificado. Desde o início do seu pontificado. Todos os meios de comunicação que antes perseguiam Bento XVI, agora, os maiores encômios para Francisco. Todos esses movimentos, maçonaria, sionismo. Mas o Francisco, mas já não só ele, antes já João Paulo II recebia, Bento XVI também recebeu. Os cabeças da nova ordem mundial. Os cabeças. E grandes somas econômicas recebem deles. Grandes, polpudas somas econômicas recebem deles. Por ali se rouba a igreja. Se rouba a igreja, porque sua principal fortuna não é econômica, não é financeira. Sua principal fortuna é a fé, que ela bota fora, joga fora. É a honra da sua moral, que ela espezinha. O mais atual, o mais terrível dos sinais de que estamos vivendo realmente a era apocalíptica. E adiantadíssimos. Eis que já desponta sobre as 7 colinas a prostituta que se embebeda com o sangue de todas as nações. Que coisa terrível, que coisa triste. O sinal apocalíptico. Jamais imaginaríamos, queridos, jamais imaginaríamos que a igreja, na sua parte mais oficial, fosse ela aí representada. Se há poucos anos nos contassem, não acreditaríamos. Só agora conhecemos porque os nossos olhos veem. Só agora compreendemos porque está na evidência dos acontecimentos e da realidade. Está na evidência.
Só não enxerga quem não quer ver. Quem prefere cego precipitar-se com esta prostituta. E são a maioria. Este é o terrível. Esta é a dor. É a maioria. É a maciça maioria de cardeais. 8 dias hoje eu não vi nenhum se pronunciar. Bispos, também não vi nenhum. Padres, alguns se pronunciaram, ocultamente, mas alguns se pronunciaram. Escondido ainda no anonimato, mas alguns já se pronunciaram. E os leigos, os pobres leigos, já estão mundanizados, tanto quanto os seus pastores. Já estão mundanizados. Tá? Seguem fazendo festa. Seguem fazendo festa. Inclusive fazendo festa litúrgica. Enquanto a igreja nos estertores das dores da sua morte. Da sua morte. Das dores da sua morte. Da sua morte. Não morrerá. Não nos digais, porque o sabemos. E queremos garantir isso justamente com a nossa própria vida. Não morrerá. O Senhor nos prometeu isso. Percaiu a fé, mas outros crerão e seguirão com a verdadeira igreja de Cristo, guardando a verdadeira fé e os bons costumes que aprenderam de nosso Senhor. Queridos, abram os olhos, vejam, estarreçam-se, vós que tendes corações, vós que sois da família de Deus, compreendei, foi-nos dado nestes dias, para nós foi-nos dado um grande sinal que estamos na era escatológica, porque o castigo já começou, e o maior deles já se abateu sobre os nossos corações. A perda da maior parte da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cui spiritu tuo. Oremos. Deus meus, ad te deluce vigilo, et in nomine tuo levamo manus meas. Aleluia.